Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Caminho para a Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso encontro Caminho para a Iniciação, não é isso? Devemos dizer que este trabalho todo, né, esse encontro, que é realizado todos os sábados, a partir das 20 e 40 horas, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Não é isso? A base é a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Yoga. As duas bases, né? E também com todos os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações, né? Então, eu devo dizer que esse aqui é um encontro, o caminho para a iniciação. Agora, a pessoa pode entrar no caminho da iniciação. Agora, como sempre dissemos, para entrar no caminho da iniciação, a pessoa tem que procurar uma escola iniciática para fazer a sua inscrição na escola e fazer os cursos necessários, né? Então, nós sugerimos que as pessoas interessadas a fazer o curso, a seguir o caminho da iniciação, que procure a Sociedade Brasileira de Obiose para fazer esse trabalho. Sempre lembrando, isso é muito básico, a escola de iniciação que a pessoa deve se filiar, ela deve seguir rigidamente os padrões, os princípios, os ensinamentos da ciência iniciática das idades. Isso é muito importante. Então, quem queira iniciar o seu caminho da iniciação na Sociedade Brasileira de Obiose, é só fazer a sua inscrição para fazer o curso inicial chamado Grau Peregrino. Como é que a pessoa faz? Entra no site da Obiose, está disponível, vai no Google, né? Digita lá Sociedade Brasileira de Obiose, inevitavelmente ele vai encontrar o site geral da Obiose, né? E ele vai, então, entrar em contato, abre o site, e lá tem todos os departamentos do Brasil, toda a lista dos departamentos que tem no Brasil, né? E lá tem endereço, telefone, tem e-mail. Então, a pessoa faz a sua inscrição, isso? Entra em contato com esse departamento, né? E faz a sua inscrição para o momento oportuno de fazer justamente o grau peregrino. Agora, evidentemente, estamos no fim do ano, normalmente o grau peregrino começa geralmente em março do ano começa nos departamentos, né? Mas a pessoa já pode ir se integrando, né? Se integrando na ideia da eubiose, lendo alguma coisa, assistindo às nossas reuniões, e depois, no momento oportuno, lá em março do ano que vem, 2022, faz a sua inscrição para fazer o curso peregrino, o grau peregrino. Depois do grau peregrino, existem mais 4 níveis, 4 graus. Depois de feito o grau peregrino, mais 4 graus, fazendo 5 graus, a pessoa, então, tem a possibilidade de se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Obiose. Aí a pessoa pode ler as revelações do nosso mestre, augusto mestre, professor Henrique José de Souza, participar das reuniões, da ritualística, das reuniões da sede interna, né? E quando a pessoa torna-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Obiose, é dito que ela torna-se membro da série interna da sociedade, né? Então, ela tem um vasto programa de estudos pela frente, muitos horizontes para ela prosseguir estudando. Então, esse é justamente a informação básica, né? No presente instante, já 1 ano e meio, né? Quase 2 anos, as atividades têm sido online, né? Não presenciais devido à situação planetária que nós estamos passando, né? Mas já para o ano que vem, daqui a um mês, né? Em janeiro de 2022, já existe já programação para que tudo vá voltando para a função presencial. Então, todos... É muito importante que a pessoa se filie, então, faça o seu curso peregrino, grau peregrino, num departamento que seja na sua cidade ou próximo à sua cidade, né? Que ela tenha oportunidade depois de frequentar presencialmente o departamento. Isso é muito importante. Então, essas são essas informações
iniciais que eu quero falar, né? Quanto à nossa reunião aqui, nós dissemos que é um encontro caminho para a iniciação, e o objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar, né, aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação, ou seja, já esteja participando da eubiose, né, como membro efetivo, possibilitar a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Quer dizer, o estudo nunca termina, é infinito, né? Então, normalmente, o que acontece, nós estudamos um determinado assunto, depois existe um outro momento que temos que repensar esse assunto, reestudar, tirar novas conclusões. Isso não existe nada que seja definitivo no caminho da iniciação, né? Está sempre em evolução o processo, né? Então, esse sistema de repensar os ensinamentos básicos é muito importante, né? Uma outra finalidade também muito importante, extremamente importante deste encontro, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquário. É muito importante, então, essa reflexão. Eu, como sempre falo, eu preciso fazer isso, né? Eu lancei esse livro aqui, Aurora dos Deuses no Braço de Órion, né? É um livro aqui que tem 600 páginas, né? Tem importantes informações a respeito da iniciação, cosmogênese, antropogênese, muito importantes para aquele que esteja já no caminho, esteja querendo entrar no caminho da iniciação, como aqueles que já estejam no caminho da iniciação. Informações para aquisição do livro está na vinheta, né, no programa. Na vinheta tem as indicações necessárias. Muito bem. Nós aqui estamos estudando, então, a gente está estudando justamente a nossa linha de conhecimento baseado nos conhecimentos de Helena Petrovna Blavatsky, da doutrina secreta, e os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Na reunião passada, nós estávamos falando a respeito de uma série de informações a respeito da evolução da humanidade com relação à aquisição de novos conhecimentos, né? E chegamos à conclusão, depois, através da nossa conversa, do nosso bate-papo, né? Depois, na segunda parte do programa, que é muito claro que a evolução da humanidade acontece com a evolução da sociedade como um todo, inclusive a evolução científica também. A ciência acadêmica ela tem uma postura hoje, né? E deverá ter uma outra postura futuramente, em direção da ciência iniciada das idades, né? Que a ciência vai ter que reformular uma série de princípios, etc. E a HPB, Blavatsky, estava falando justamente a respeito desse processo todo, né? Então, nós vamos continuar. Vamos apenas repensar novamente algum princípio básico que a HPB deu, né, para a gente retomar o assunto, né? Então, conforme o pensamento de HPB, de Blavatsky, é o seguinte: pode ser que as mentes das gerações contemporâneas não estejam de toda maduras para receber verdades ocultas. Ponto. É a sociedade, né? Ou seja, as gerações contemporâneas não estariam e não estão preparadas para receber verdades ocultas, né? Então, não adianta ficar pregando, falando ao léu, né, sem que as pessoas tenham devida consciência daquilo que eles devem receber. Por isso que a escola de iniciação é uma escola de elite. Veja bem, uma escola de iniciação é uma escola de elite, porque forma pessoas da elite da espiritualidade e dando a base suficiente para que as pessoas entendam esses ensinamentos dos grandes mestres, né? E é bem provável que esta seja a conclusão dos pensadores avançados na futura sexta raça raiz, ou sexta raça mãe, quando lançarem um olhar retrospectivo sobre a história da aceitação plena e incondicional da filosofia esotérica. Até lá, as gerações da nossa quinta raça mãe, a ariana, continuarão a extraviar-se pelos desvãos dos preconceitos e das prevenções. Em toda parte que as ciências ocultas se verão apontadas pelo dedo do desprezo,
e todos procurarão de ridicularizá-las e amesquinhá-las em nome e para a maior glória do materialismo e de sua pretendida ciência. Então, isso que ficou bem claro nesse ponto, né, final da nossa apresentação na vez passada, que a ciência ela demora para aceitar determinados conceitos inovadores, né, mas inevitavelmente isso acontece, né? Mas, de qualquer maneira, enquanto não aceitam, os homens ditos da ciência ridicularizam ou tentam ridicularizar aqueles que vêm com ideias fantásticas. Mas isso é apenas momentâneo, né? Porque, inclusive, nós sabemos, né? Isso aí, muitos na antiguidade ensinavam a teoria do heliocentrismo, né? Que a Terra girava ao redor do Sol, né? E grande parte dizia que não, era o Sol que girava em torno da Terra, né? E quem dizia isso, ao contrário, era ridicularizado e até perseguido. E hoje, como nós dissemos, hoje, qualquer criancinha de 3 ou 4 anos, né? Qualquer criança hoje de 3 ou 4 anos de idade sabe que a Terra gira em torno do Sol. Sabe que a Terra é redonda e que gira em torno do Sol. Então, uma criancinha hoje sabe de tudo, né? Então, na verdade, a humanidade se comporta como crianças, né? Crianças, né? E essas crianças têm que ser educadas e conduzidas para o entendimento superior, né? Então, isso é muito importante, né? Então, esses volumes que tratam desses assuntos fantásticos, dessas que indicam caminhos novos para o conhecimento da ciência iniciada das idades, esses volumes, entretanto, respondem por antecipação a várias das futuras objeções científicas, indicando as verdadeiras posições recíprocas da acusação e da defesa. Os teósofos e os ocultistas são levados ao banco dos réus pela opinião pública, por desfrautar a bandeira das ciências indutivas. Olha só, então os teósofos, isso a HPB diz, são levados aos bancos dos réus pela própria sociedade, por desfraudarem justamente a bandeira das ciências indutivas. O que significa isso? Das ciências que se baseiam na intuição. Na intuição. É claro que a ciência acadêmica ela não vai conseguir progredir mais para um horizonte profundo se ela se basear apenas na lógica, na informação, na ciência, nos aparelhos, na matemática. Isso não tem condições de evoluir. O cientista tem que fazer a sua transformação interna. E a transformação interna significa o quê? Desenvolver o seu mental abstrato e Buddhi, que é justamente o campo da intuição, que o leva ao conhecimento interno, que é justamente a Atman, o Cristo interno. Sem isso, nada feito. A ciência não tem projeto, não tem chance de evoluir sem o uso da intuição, né? É por isso que a HPB diz que muitos são ridicularizados por levantar a bandeira das ciências indutivas, da intuição, né? Essas últimas devem, pois, ser examinadas, cumprindo fixar até que ponto seus feitos e suas descobertas no mundo, no domínio da lei natural, entram em conflito, não tanto com o que pretendemos, mas com os fatos da natureza. Olha só que ela fala. Soou a hora de ver os muros da moderna Jericó. São assim tão inexpugnáveis que nenhum som da trombeta ocultista possa fazê-lo desmoronar. É isso? Então, ela diz que a gente vai ver realmente que em Jericó as muralhas foram demolidas pelas trombetas, né? Pelo som das trombetas, né? Agora, é claro que não existe, para a ciência oculta, não existe muralha tão firme que resista ao avanço, né? Então, inevitavelmente, essas muralhas que impedem que a humanidade avance rumo a um novo conhecimento vão desmoronar. E inevitavelmente vai acontecer. Desmoronar quando? Quando a humanidade for atingindo um nível de entendimento superior. Isso é inevitável. Quando eu digo a humanidade, eu estou dizendo os cientistas. Os cientistas fazem parte da humanidade. Os cientistas, seus alunos, a sociedade como um todo, não é isso? Isso tudo é um conjunto. A evolução
coletiva, né? Então, isso aí, somente a evolução da sociedade como um todo pode propiciar avanços significativos no sentido de alargar a experiência da ciência rumo a novos horizontes, né? Deve ser cuidadosamente examinado tudo que se refere às chamadas forças, notadamente a luz e a eletricidade, e a constituição do globo solar, assim como as teorias relativas à gravitação e às nebulosas. Impede analisar a natureza do éter e outros elementos, confrontando seus ensinamentos científicos com os ocultistas, e revelando-se ao mesmo tempo alguns princípios até agora secretos do ocultismo. Bom, isso aí, HPB estava falando isso no século XIX. Não, veja bem, não existia ainda teoria da relatividade, nem Einstein, nem física quântica, não é isso? Existia física newtoniana. O máximo era a física newtoniana, né? Mas isso aí somente no século XX queria ser desenvolvido, né? Mas a gente vê que ela fala que impede analisar a natureza do éter. Essa questão do éter foi estudada pela ciência, né? Que dizia que o éter, um estado de matéria penetrava todo o universo. Depois, essa teoria do éter, por função das pesquisas científicas, foi eliminada, não existe o éter. Mas, na verdade, o éter existe, sim, que é justamente o corpo hiperfísico, né? Vital, né? Isso a ciência vai ter que analisar novamente e vai concluir que o vital existe. Não só o vital, mas o astral, o mental superior, o búdico, etc. E de tal maneira que aquilo que a ciência estuda, por exemplo, a astronomia ela estuda o quê? Estuda a pele do universo, a parte física mais densa, essa parte material mais densa. Mas por dentro dessa pele existem, evidentemente, outros níveis conscienciais, né? E identificados também, projetados na forma de matéria, né? Matéria etérica, matéria astral e assim por diante, né? Isso tudo vai ser identificado por essa revolução que deve acontecer na ciência, né? E também ficará claro, e está ficando claro para a física quântica, que o tempo e o espaço são entidades maiábicas, né? A ciência não fala em Maia, mas o tempo e o espaço não existem, na verdade. É uma grande. Os cientistas falam que é uma grande loucura pensar nisso, né? O tempo e o estado, o tempo e o espaço realmente não existem, fazem parte da Maia, da nossa visão que nós temos do mundo objetivo, né? Então, a HPB afirma que faz uns 15 anos foi a autora a primeira a repetir com os cabalistas os sábios preceitos do catecismo esotérico. Cerra os teus lábios para que não fales isto, o mistério, e o teu coração, para que não penses em voz alta. E se o teu coração não te obedecer, trata de reconduzir ao seu lugar, porque tal é o objetivo da nossa aliança. Aliança justamente com a nossa aliança, né, divina com o conhecimento superior, né? E também das regras da iniciação, conforme a HPB fala, Helena Petrovna Blavatsky, né? Este é um segredo que dá a morte. Cala a tua boca para que não o reveles ao vulgo. Comprime o teu cérebro, porque alguma coisa não possa escapar e cair em mãos profanas. Então, da mesma maneira que nós intimamente desejamos que temos a vontade interna de ver a humanidade expandir o seu conhecimento, expandir seus horizontes, e, inevitavelmente, em direção da ciência, iniciar as rivalidades, tem também um cuidado muito grande dos mestres em não tocar em assuntos antecipadamente a condição necessária para que a humanidade entenda essas questões, né? Então, é que o HPB fala, para que esses conhecimentos não caiam em mãos profanas. Não caiam em mãos profanas. É o que o Jesus, o nosso excelso mestre, Jesus, o Cristo, ele dizia que não devemos doar pérolas aos porcos, não é isso? Porque, então, o que é os porcos? É uma linguagem simbólica, né? O porco é justamente aquele que vive justamente impregnado somente
da consciência da personalidade, né? Então, o porco vai o quê? Jogaria essas pedras na lama, né? Então, os mestres têm muito cuidado na divulgação dos conhecimentos. É por isso que existe a ciência oculta, né? Na verdade, no universo não existe nada de secreto. A obra de Blavatsky é doutrina secreta, mas foi algo necessário para o momento, né? Mas se nós analisarmos a fundo tudo, no universo não existe nada de secreto. Nada é secreto, né? Tanto que o rei do mundo, né? O rei do mundo é o rei oculto do mundo, ele não é um secreto. E todos sabem que ele, o nome dele, Melquisedeque, é dito até na Bíblia, né? Falado a respeito da existência do rei do mundo, né? Então, o senhor oculto do mundo. Então, oculto no sentido de que é oculto enquanto a mente humana, enquanto a decisão, o livre-arbítrio do ser humano não se determina a tentar entender aquilo que está por trás dessa maia, né? Enquanto isso não acontece, ele vive somente tendo coisas ocultas à sua frente, né? Poucos anos depois, uma ponta do véu de Ísis pode ser levantada. E agora chegou a vez de um puxão ainda maior. É isso que ela falou, né? O puxão maior é a doutrina secreta, né? Cosmogênesis, antropogênesis, que ele escreveu depois da Ísis sem véu, né? Mas os antigos erros consagrados pelo tempo, pelo tempo, inclusive aqueles que se mostram cada dia mais claros e evidentes, permanecem dispostos em ordem de batalha, hoje como ontem. Guiados por um cego instinto de conservação pela vaidade dos preconceitos, estão constantemente alerta, prontos para sufocar toda a verdade, que, despertando do seu profundo sono secular, reclame a admissão. Assim, tendo sido sempre desde que o homem se animalizou. Isso. Se o trazer à luz alguma dessas antigas verdades bem antigas pode ocasionar a morte moral de quem as revele, também é certo que pode dar vida e regeneração a todo aquele que esteja apto a tirar proveito do pouco que lhe é revelado. Isso é fantástico, né? Então, existe uma relação muito grande entre essa questão do viver e do morrer, né? Na verdade, em suma, aquele que não quer evoluir está morto, está parado, inerte. A verdadeira morte, a morte física é uma ilusão. A verdadeira morte é a morte espiritual. O que é a morte espiritual do indivíduo? Quando ele estaciona, ele não evolui. Ele pode ficar preso nessa inércia durante séculos, milênios, sem conta, né? Então, isso aí realmente, como HPB, pode causar a morte verdadeira do indivíduo, né? Mas, por outro lado, isso aí, o conhecimento dos fatos ocultos, né, através da revelação, pode dar vida e regeneração a todo aquele que esteja apto a tirar proveito do pouco que lhe é revelado. É claro que o conhecimento que nós temos, dos nossos mestres, comparado com a imensidão dos conhecimentos que existem no universo afora, é muito pouco, né? Mas para nós já é muita coisa. Para nós já é muita coisa. Uma coisa extraordinária. Então, nós vamos continuando, então, a nossa peregrinação pela obra de Helena Blavatsky, né? E vamos ver aqui uns conceitos iniciais, né? Nesse ponto, nós vamos começar a analisar, nos encaminhando para analisar aspectos muito importantes a respeito da cosmogênese. Inclusive, analisar as instâncias de Dizian. Né? Instância de Dizian é algo muito importante e que existe conhecimento, né? Isso aí nós vamos logo entrarmos nesse conhecimento, né? Sobre as instâncias de Dizian. Existem na antropogênese, no estudo da cosmogênese, né? Existe 7 instâncias de Dizian. E no estudo da antropogênese, 14 instâncias de Dizian. Então, nesse momento, nós estamos estudando agora, nessa programação que nós vamos desenvolvendo aqui aos sábados, nós vamos começar a analisar alguns aspectos importantes da cosmogênese, inclusive analisar
alguns aspectos das instâncias de Dizian mais para frente. Não é possível estudar as instâncias de Dizian um por um, somente um estudo mais aprofundado. A pessoa tem que adquirir o livro de HPP e fazer um estudo programado, né, a respeito das instâncias de Dizian, porque é muito complicado, muito difícil e precisa de uma reflexão muito grande. Mas podemos dizer inicialmente que as instâncias de Dizian são pergaminhos antigos, de origem tibetana, citados por Helena Petrovna Blavatsky, no livro A Doutrina Secreta, uma coletânea de pensamentos científicos, filosóficos e religiosos. Blavatsky alegava não ser a autora da obra, mas que esta teria sido escrita pelos Mahatmas, que utilizaram seu corpo físico em um processo denominado tulku. E, segundo a autora, não é um processo mediúnico. Essa obra monumental foi dedicada por Blavatsky a todos os verdadeiros teosofistas. Quanto às instâncias de Dizian, Blavatsky alegava que teria tido acesso e estudado esses pergaminhos em sua longa estada no Tibete. Olha só. Segundo Blavatsky, as instâncias de Dizian seriam um manuscrito arcaico escrito em uma coleção de folhas de palmeira resistentes à água, ao fogo e ao ar, devido a um processo de fabricação desconhecido e que conteriam um registro de toda a evolução da humanidade em uma língua desconhecida pelos filólogos, uma língua chamada Senzar. As instâncias de Dizian, segundo Blavatsky, estão relacionadas com o livro dos Preceitos de Ouro e com os livros de Kyute, que são uma série de tratados do budismo esotérico. Talvez a imensidão tem isso, né? As instâncias de Dizian estão relacionadas, são documentos dos mundos subterrâneos no Tibete, né? Então, a cosmogênese são 7 instâncias de Dizian, 7. E na antropogênese são 12 instâncias de Dizian. É um estudo bastante profundo, bastante difícil, não é tão fácil assim. Então, por isso que é preciso a leitura. E aí não tem jeito, a pessoa tem que ler, né, meditar e comparar todo esse entendimento. Né? Mas vamos falar, vamos somente dar antes do nosso irmão Carlos dar a sua opinião, eu só quero avançar mais um pouco. A autora, ou mais propriamente a escritora, a Blavatsky fala, né, sente-se no dever de justificar a demora no aparecimento dessa obra, Doutrina Secreta. As causas foram o seu estado de saúde e a magnitude do empreendimento. Os 2 volumes que saem à luz ainda não completaram o plano, nem esgotam o assunto que constitui o objeto. Já se acha preparada boa quantidade de materiais referentes à história do ocultismo, proporcionados pelas vidas dos grandes adeptos da raça ariana, e que nos mostram a influência da filosofia oculta no comportamento da vida, tal como é e como deve ser. Se os presentes volumes tiverem acolhida favorável, não serão poupados esforços para levar avante e completar a obra. Veja só, no século XIX ela já dava esse preâmbulo, né, justamente a magnitude desse trabalho que ela estava desenvolvendo, justamente por influência dos grandes mestres, que estavam trazendo esse conhecimento do Oriente para o Ocidente, né? Inclusive dos mundos subterrâneos, no Tibete, né? As instâncias de Dizian. Quando, pela primeira vez, se anunciou a elaboração desse trabalho, não era o plano atual que se tinha em vista. Conforme fora noticiado de início, havia intenção de que a doutrina secreta representasse uma versão ampliada e corrigida de Isis sem véu. Não se tardou, porém, a verificar que as explicações a serem dadas ao mundo em aditamento, ou seja, em somatória, às constantes do último livro e de outros que também se ocuparam da ciência esotérica, exigiam, por sua natureza, um método diferente de exposição. E é por isso que os volumes atuais não contêm, em sua totalidade, sequer 20 páginas reproduzidas de Isis sem véu. Então, a gente vê a importância desse trabalho de Isis sem véu, são 4 volumes, né? Um trabalho magnífico que merece ser lido. É difícil, não é fácil, não. Precisa muita meditação. Mas é como eu sempre digo, né? No caminho da iniciação, isso é muito importante. Nós lemos um livro, né? Nós não vamos, por exemplo, um livro que nem a Doutrina Secreta, Isis sem véu. Por vezes, nós não vamos entender tudo à medida que a gente lê. Existem trechos, existem exposições que nos escapam ao conhecimento, ao entendimento. Mas isso não quer dizer que a pessoa deve estacionar. Não, ela vai passando à frente.
ela vai passando à frente e vai conhecendo outras coisas. Porque, na verdade, isso é muito importante. O conhecimento oculto, ele não é linear. Isso é muito importante. O conhecimento não é linear. Ele segue uma helicoidal, em hélice. Então, a pessoa tem que repassar várias vezes pelo mesmo assunto num nível superior. É por isso, é assim que funciona a escola, a Sociedade Brasileira de Obiose, os graus, né? O chamamento peregrino, os outros 4 graus, né? Então, segue uma hélice, uma rotina, um roteiro helicoidal. Então, a cada grau é estudado um assunto, os mesmos assuntos são estudados, mas num projeto, num entendimento superior. Então, fatalmente, nós temos que ir retornando aos mesmos assuntos várias vezes, que cada vez que a gente retoma o assunto, ele vai entendendo mais profundamente essas questões. Né? A autora, a HPB diz, a autora não julga necessário pedir a indulgência dos leitores e dos críticos para os numerosos defeitos no tocante ao estilo literário e ao manejo da língua inglesa, que possam ser observados nessas páginas. Olha a dificuldade que ela teve para escrever, né? Ela não falava inglês, não era a língua, ela não falava, não era a língua natal dela, ela aprendeu depois. Né? Então, ela, claro que, como não era a língua natal, ela tinha dificuldades de escrever, imagine, falar e de escrever. Né? É uma estrangeira, ela diz, né? E o conhecimento desse idioma lhe veio em idade já algo avançada. Ela diz que ela conheceu o inglês já em idade avançada. O inglês foi adotado por ser um meio da mais ampla difusão para servir de veículo às verdades que lhe cumpre apresentar ao mundo. Então, ela escreveu, determinou escrever em inglês, porque nós sabemos que hoje o inglês é a língua universal, né? No estágio, no atual momento, né? Como o latim foi antigamente, né? Antigamente, todas as grandes obras eram escritas em latim, né? Mas depois, então, passou para o inglês, né? Mas futuramente, veja bem, futuramente o português vai ter uma posição de língua universal. Veja bem que estou falando, não sou eu quem fala, o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza. E já comentamos isso num encontro anterior, né, que o português é um idioma sagrado. Ele tem o destino de, no futuro, servir de base, vai ser que nem o inglês, né? Ou talvez vai superar, né? Vai ser uma língua falada por todo mundo. E já é, uma grande parte do mundo fala inglês, né? Fala português, né? Não tanto que no inglês, mas uma grande parte já fala o português. Esse é o destino da língua portuguesa, né? Então, esses são algumas informações importantes que nós estamos trazendo aqui para os irmãos. Então, é um assunto, nós temos muita coisa pela frente para examinar, né? Estamos examinando, né? E vamos passar a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, para ele fazer algumas observações, enriquecer o assunto e depois continuar. Né? O assunto é muito fascinante, né, professor? E a gente fica desenhando na mente, né, tudo isso e vislumbrando tudo isso, né? O senhor que falou em muralha de Jericó, né, professor? E hoje a gente vive no meio de tanta muralha oculta que a gente nem percebe, né? A gente vive um momento de Babel, né? Ninguém se entende, né, professor? Quase uma ninguém. Torre de Babel, exatamente. Uma Torre de Babel. O começo, no começo, o senhor começou a falar sobre a ciência, né, professor? Mas Exato. eu acho que o desenvolvimento da ciência também está atrelado ao desenvolvimento da humanidade. A gente que tem que empurrar esse desenvolvimento. E a gente tem que lembrar que os cientistas também eles têm que desenvolver o seu lado de caráter, o seu lado de empatia, né? Os valores atribuídos à raça humana, né, professor? Então, eu acho que o pouco desenvolvimento da ciência está atrelado a tudo isso também. Também, porque, veja bem, a ciência ela tem também uma relação muito grande com o estado comportamental do ser humano, não é isso? Comportamental do ser humano, né? É claro que, veja bem, se o estado comportamental do ser humano fosse outro, não existiriam bombas atômicas. Não. Existiriam bombas atômicas? Para quê? É isso? A bomba atômica existiria apenas no papel, na matemática. É possível fazer uma bomba atômica. Mas para que fazer uma bomba atômica? Vai usar para quê?
A gente pergunta, para que serve uma bomba atômica? Só serve para uma coisa, destruir pessoas, destruir seres humanos, matar. Não é isso? E todas as grandes potências se acham grandes potências, porque quando o seu arsenal atômico é importante. Aliás, eu vi até uma notícia, não vou falar o país, né? Um determinado país, que numa notícia que saiu no jornal, que esse país tinha um arsenal de bomba atômica suficiente para destruir o mundo 50 vezes. 50 vezes. Seria capaz de destruir o mundo, não adianta uma vez só, seria capaz de destruir o mundo 50 vezes. Então, isso faz parte do ser humano. Né? A ciência, então, se ocupa de detalhes que não são importantes para a sua evolução. Uma coisa importante é fazer armas atômicas. Para que serve uma arma atômica? Nada, nada, nada. É lixo, lixo. A bomba atômica é lixo, mas eles fazem lixo. É isso. É claro que não vai se negar que a ideia de uma bomba atômica, uma explosão atômica, mas só no papel, na parte matemática, na parte teórica. Mas para que fazer uma explosão atômica? Aliás, devemos dizer que as explosões atômicas foram uma das causas do transbordo do processo dos Estados Unidos para o Brasil, não é isso? De El Moro para o Brasil. Veja bem, já que importante, né? Existia lá seres de elevada hierarquia nos mundos internos em El Moro. Em 1956 foi tudo transferido para aqui, para a Nova Chavantina, para o Roncador. Por quê? Porque a lei universal achou que aquelas explosões atômicas que estavam acontecendo nos mundos subterrâneos, veja que interessante, nos mundos internos, nos mundos, iam causar destruição, e quase causou a destruição de muita coisa nos mundos internos em El Moro, né? Os americanos acharam que seria muito melhor fazer explosões abaixo do solo para preservar a natureza. Então, explodiu coisas abaixo do solo, explosões atômicas subterrâneas. Né? E justamente existem os mundos subterrâneos. Uma explosão atômica era devastadora. A energia atômica é devastadora. Ela destrói o físico, destrói o vital, destrói o astral. Ela é uma energia extraordinária, né? Muito devastadora. Né? E tanto que a lei, então, fez o transbordo de El Moro para o Roncador em 1956. Né? Isso aí não é. Ninguém fala sobre esse assunto, somente o nosso Augusto Mestre, professor Luiz de Souza, que nos trouxe esse conhecimento. Então, a ciência tem que ter o seu desenvolver. O desenvolvimento da ciência está de acordo com o quê? Com a natureza interna do ser humano. É isso. A ciência deve produzir boas coisas no sentido de produzir o avanço da humanidade. Eu falo bomba atômica, mas eu falo também torpedeiros, aviões bombardeiros, mísseis intercontinentais que podem destruir a distância, etc. Isso tudo é lixo, só isso. Só traz problema e karma para a humanidade. É lixo e traz karma para a humanidade. Então, a ciência, ela também tem um lado comportamental do ser humano que impede o seu desenvolvimento pleno. O lado comportamental, o lado moral, o lado ético, o lado espiritual. Então, veja bem, a ciência só vai conseguir atingir um estágio digno do eterno, digno do terceiro milênio, quando os cientistas fizerem a sua transformação interna, o seu autoconhecimento, elevar o seu padrão moral, o seu padrão intelectual, digo, espiritual e assim por diante. Isso que eu queria dizer. Muito bom, professor. E tem mais ou menos a ver com o comentário do Júlio Teixeira. Não se jogue pérolas aos porcos, mas sempre será uma pequena parcela de pessoas que subirão uma casa acima, de acordo com a tônica do ciclo e a nossa mental abstrato, quinta esfera. O nosso irmão Júlio falou assim, será uma pequena parcela de pessoas. Isso que é necessário entender. Veja, quando a pessoa entra numa escola de iniciação, já tocando no assunto que é pertinente ao nosso encontro, quando uma pessoa entra numa escola de iniciação, numa verdadeira escola de iniciação, citando a Sociedade Brasileira de Eubiose, uma das, né? Ela entra na escola de iniciação, isso, ela automaticamente ela começa a fazer parte de uma elite espiritual da humanidade. Porque ela começa a fazer a sua transformação, então começa a fazer parte de uma elite espiritual da humanidade. Então, isso é muito importante, esse entendimento, né? Que
uma parte da humanidade, grande parte da humanidade, não vai, no terceiro milênio, não vai fazer muitos progressos. Não vai dar 1000 anos, é muito pouco para que a humanidade, como um todo, atinja um alto patamar de conhecimento, de evolução cósmica planejado pela lei universal. Então, muitos serão afastados da Terra, né? Talvez pelo menos a metade da humanidade será afastada da Terra e colocada em ambientes mais propícios para a sua evolução, né? Mas, então, o que significa o seguinte, que aqueles que estão na escola de iniciação, fazendo a sua iniciação, eles fazem parte de uma elite espiritual. E quem conduz a humanidade é a elite. Veja bem, a elite conduz a sociedade, ela dá ideias, faz projetos, né? Mesmo que oculta, de maneira oculta, ela vai jogando ideias, né? O ideal seria que a elite tomasse conta. O ideal, veja bem, o ideal seria que a elite tomasse conta dos destinos da humanidade, no sentido da lei, no sentido da política, no sentido social, etc, etc. Seria a elite espiritual tomasse conta. Aí sim teríamos um avanço muito grande. Mas não é. A sociedade não permite isso. A elite não consegue ascender a este patamar superior, porque não é. Existe uma barreira muito grande da própria sociedade que impede esse processo de ascensão da elite para a organização da sociedade. Mas essa elite pode organizar a sociedade de maneira mental, de maneira mental, através da ritualística, através das ideias, através da semeadura de ideias. Por isso que a Sociedade Brasileira de Biose tem como lema spes messis in semine. O que diz em latim? Spes messis in semine. A esperança da colheita reside na semente. E a semente, justamente, é dada pela elite espiritual da humanidade. Essa semente é jogada, não é isso? Então, é a parábola do semeador. O nosso mestre Jesus Cristo contou tudo, está tudo resumido na parábola do semeador. Não é isso? Está tudo escrito lá. Então, essa é a questão da elite. Então, o nosso irmão Júlio falou verdadeiro, né? Não jogue pedras aos porcos, quer dizer, para todo mundo, não vai dar em nada. Mas existe uma elite que não está no comando objetivo da humanidade, mas tem nas suas mãos o destino de instituir uma nova civilização, um novo projeto de evolução e assim por diante. Interessante quando você fala também da parte mental, né, professor? A nossa mente é que nem um difusor, né? Uma rede, né? Então, se a gente tiver boas ideias, bom pensamento, vai passando isso para todo mundo, né, professor? Vai radiando tudo isso, né? Vai irradiando, veja bem. Porque, veja bem, no estudo, na matéria da escola iniciática, isso eu falo no livro também, eu dou exemplo no livro, né? A Aurora dos Deus no Braço de Ouro, né? A mente humana, ela produz produtos na esfera mental. Tudo que nós pensamos não fica dentro de nós, ela é projetado para fora de nós. Tanto coisas boas como as coisas más. Quando eu falo coisas boas e más, eu digo coisas involutivas e coisas evolutivas e involutivas, né? Então, é claro que quanto mais essa elite crescer, essas ideias vão se projetando no mundo mental e vai auxiliando, vai dando ideias novas para compor um novo projeto de evolução da humanidade. Por isso é muito importante as mentalizações, as ritualísticas, não é isso? As meditações, isso é muito importante, esse trabalho que se faz pela humanidade, né? A elite espiritual faz isso com toda a perfeição, né? Então, é um momento muito importante, então, da semeadura, né? Semeadura. A semeadura e o reconstruir. Nós estamos passando por um processo em que as instituições estão decaindo, estão se destruindo, né? Então, inevitavelmente, as instituições vão virar pó. Mas como a ave fênix, ela renasce das próprias cinzas, a sociedade no terceiro milênio renascerá das próprias cinzas. E já está havendo esse renascimento. Esse renascimento já está havendo. E isso é dito pelo nosso mestre. Reconstruir é o brado que nos compete. Não é consertar, não adianta consertar. Não adianta, conforme o mestre Jesus falou, não adianta pôr remendo novo em pano velho.
Não, olha o que o mestre falou, Jesus. Hein? Não adianta pôr remendo novo em pano velho. Não, tem que fazer um vestido novo, uma vestimenta nova. E é o reconstruir ao que o nosso mestre se refere. Dando continuidade, professor, o Júlio Teixeira coloca o seguinte: o bóson é, na verdade, a confirmação do éter, que diminuiu o movimento da partícula e surge o campo, e início de tudo fisicamente. Veja bem, na verdade, hoje, a tendência da física quântica, isso é inevitável. A gente não precisa nem ser especialista para entender isso, né? Porque a física quântica é muito difícil, né? Ser físico, a pessoa precisa estudar muito, precisa saber muita matemática, etc, etc. A teoria é bem ampla, né? Mas, intuitivamente, a gente consegue perceber que, a passo e passo, a física quântica nos leva ao caminho da vibração, né? Orfeu tinha uma lira de 7 cordas, e com essas liras de 7 cordas ele criou um mundo novo, né? Então, agora a teoria do caos, na teoria, justamente, essa nova teoria, falei errado, a teoria, qual é o nome da teoria? Uma nova teoria que diz justamente a existência de uma 11 cordas vibrando no universo, né? 11 cordas que dão origem a toda a, o, a criação no mundo objetivo, né? Então, basicamente, nós estamos caminhando justamente para esse entendimento através dos princípios herméticos, né? Do primeiro princípio, tudo é vibração. Isso é tudo é vibração. E vai chegar também que o que distingue as coisas no universo é justamente a, o entendimento das coisas, a consciência que define os diversos estágios do universo, né? Tanto que a HPB diz: tudo tem consciência, mineral, vegetal, animal, tudo tem um, uma partícula subatômica, ela tem consciência de partícula subatômica, né? Mas é o Deus que está ali reduzido a sua inconsciência, reduzido a sua consciência, mas não perdeu a sua natureza. A divindade se reduz a sua consciência ao mínimo, é isso? Aquela partícula se esquece da sua natureza divina, mas a potencialidade está ali presente. A potencialidade está plenamente presente. E tudo no universo é divino. Veja bem, tudo que existe no universo é divino. Tudo, 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 sem exceção. Inclusive, o bóson é conhecido como a partícula de Deus, né, professor? Exatamente, são ideias, né, que vão surgindo na física, etc, né? Quer dizer, a gente percebe que a física ela está tendo realmente um processo de transformação muito grande, né? Tanto que não, a gente chama de teoria quântica, né? Não se chama de mecânica, muitos chamavam de mecânica quântica, né? Mas não, hoje chamamos de física quântica, porque não é uma mecânica. A mecânica era newtoniana, né? A teoria newtoniana era mecânica, porque era baseada nas questões físicas, né? As questões físicas do universo. Mas agora é muito mais ainda, né? Se entende mais através das vibrações do tempo, do espaço, etc. Né? Então, em vez de mecânica quântica, chama-se física quântica. Ninguém chama mais de mecânica quântica, foi errado. O professor, a Gilmara comenta sobre os cientistas, que são humanos, e a ciência reflete a consciência do cientista, assim como a educação reflete a consciência dos professores. Os filhos refletem a consciência de seus pais. É aquilo que a gente estava falando, né? A humanidade que tem que carregar toda a evolução, né, professor? Exatamente, a nossa irmã falou certo, é o termo da consciência. Né? A base toda da evolução é a consciência. Consciência. Agora, existe uma estreita relação, né? Como a nossa irmã falou, a educação reflete a consciência dos professores. Né? Os filhos refletem a consciência dos seus pais. É claro que isso tem uma íntima relação, uma íntima relação. A consciência surge através de uma interação entre as partes, né? Construtivas ou destrutivas, se for um caso involutivo, né? Mas o professor tem essa missão importantíssima de levar a questão do conhecimento a um patamar superior. Mas
É claro que nós devemos refletir de maneira interessante, né? Pela ciência iniciática, pelo menos dentro de um padrão de conhecimento da eubiose, né? A educação é dada na família. Isso é importante. É importante esse entendimento. Educação é dada pelos pais. Então, não existe pátria educadora. Isso é mentira. Nem Estados Unidos, nem Alemanha, nem Inglaterra. Não. O Estado não educa ninguém. O Estado não educa ninguém. Geralmente, o Estado ele reflete o que interesses coletivos de grupos que estão ali associados, grupos financeiros, grupos bélicos, grupos de várias ideologias, etc. Esse é o estado atual da humanidade, né? Os estados, que se diz. Né? Então, agora, a consciência, a educação, não, tem que ser dada pela família, justamente. Então, por isso que a nossa irmã fez, os filhos refletem a consciência de seus pais e de seus avós também, né? Dos pais e dos avós. Então, o que é uma família? O pai, a mãe e os filhos. E os avós também, que são os ancestrais. E os bisavós também, né? A ancestralidade, né? Tanto que no Oriente dá-se muita importância à ancestralidade, né? A origem genética do indivíduo, né? Então, a gente precisa entender bem isso. Na escola, a função da escola é dar cultura, conhecimento. A educação da família dá educação. Agora, a gente pode falar, mas tem família que talvez não tenha condições de dar educação. Aí entra o Estado, de maneira colaborativa, não é de maneira participativa, não é de maneira participativa, de maneira colaborativa, vai fornecendo elementos para que os pais tenham condições de educar os seus filhos de maneira educada, de maneira colaborativa, né? Mas sempre devemos ter esse entendimento que a educação é dada pelos pais, pelos avós também, né? Agora, e sempre considerando que a família é a célula principal da sociedade. Nós temos uma série de hierarquias, temos aí raças, sub-raças, etc, etc. A gente vai, clãs, grupos sociais, até chegar na família. A família é a base da evolução da sociedade. Isso, a nossa irmã falou bem, os filhos refletem a consciência dos seus pais. Nós podemos dizer que, para que tenhamos uma civilização acelerando o seu processo de evolução, é necessário que essas famílias estejam agindo de maneira correta, ensinando seus filhos de maneira correta. Perfeito? Isso é básico. Ou seja, quando a família vai mal, o país vai mal. Quando a ciência, a família vai bem, o país vai bem. Tanto que, eu não vou citar nomes, né? A gente vê, a história nos revela que nos regimes totalitários, eu não vou citar esse A, B, C, D, não vou citar qual é o regime. O regime totalitário, que tem um ditador e manda ali. Né? Nos regimes totalitários, o que o ditador fala? Ele toma conta da família. Não é isso? Todo regime totalitário é assim. O que acontece? O ditador vem e determina a educação. Como que ele quer que a família seja educada, as crianças, para servir ao Estado. Isso é o sistema ditatorial. Não vou citar qual é o sistema. Qualquer sistema ditatorial é assim. O ditador vem, ou o sistema ditatorial, e se introduz na família e tenta educar a criança para servir ao Estado. Então, pátria educadora não existe. Isso é uma grande bobagem. Não existe. Não existe pátria educadora. Quem educa é os pais. E os pais têm que ser orientados. Não interferindo na educação dos pais. Pode ser orientados pela cultura das universidades, dos educadores, dos professores, para que ele tenha elementos para fazer a educação dos seus filhos. Tanto que na Inglaterra existe uma doutrina de direito, né, em que o juiz respeita extremamente os costumes da região. Sempre tem um nome específico, né? O juiz, quando vai decidir algo sobre
uma determinada questão numa determinada região, ele segue os padrões de comportamento daquela região. A base familiar. Então, a família é a base. Agora eu digo, por que que agora vamos raciocinar, por que que a família é a base? Essa é a pergunta. Por que que a família é a base de tudo? Porque a família é reflexo da família universal. É isso? Nós temos no universo o pai, a mãe e o filho. Né? Primeiro trono, segundo trono, terceiro trono. Primeiro logo, segundo logo, terceiro logo. E na família nós temos lá o pai, a mãe e o filho. É isso aqui na Igreja Católica é o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Né? O Pai, o Espírito Santo e o Filho. A Trindade. A Trindade que está presente em todas as religiões, todas as correntes religiosas e filosóficas do mundo inteiro. Né? É isso? Então, a base, é por isso que a família é a base, porque a família é reflexo da divindade. Eu vou repetir, a família é reflexo da divindade na face da terra. E ela tem que ser respeitada dessa forma. Então, por isso que a educação é dada pela família. Isso é muito importante, então. Agora, os professores têm uma atuação sobre esse fato, mas eles têm que dar educação, eles têm que dar informação, cultura, mas não influenciar na atitude de educação da família. O professor não pode interferir na educação familiar, não deve interferir. Mas hoje acontece muito isso, né? Os professores intervêm na educação das crianças, né? E isso no mundo inteiro acontece, a lavagem cerebral. Isso existe no mundo inteiro. Eu não vou citar nomes, mas no mundo inteiro existe, nas escolas, a lavagem cerebral. Né? Os professores que fazem lavagem cerebral dos alunos. Isso não é incompatível com o terceiro milênio e vai acabar. Isso está no final. Está no final. Isso vai acabar. Vai ser reestruturado. É por isso que o nosso mestre fala: reconstruir é o brado que nos compete. Reconstruir é o brado que nos compete. Professora Gilmara também comenta sobre os pergaminhos da Blavatsky, né? Que contém os acontecimentos. Lembro-me do pergaminho do filme de Alice no País das Maravilhas. Exatamente. Todas essas histórias que nós vemos da Alice no País das Maravilhas, nós vemos aí a Branca de Neve e os Sete Anões, o Pequeno Polegar, e todas essas grandes historinhas para criança, na verdade, não são histórias para criança, são histórias para a humanidade. Olha só que interessante. Os seres de hierarquia, eles escolhem determinados escritores, não é isso? E intuem a esses escritores para criar essas histórias. Isso. São histórias que dão base, suporte para o conhecimento iniciado. Que nem, por exemplo, a Branca de Neve e os Sete Anões. Não é isso? Por que sete anões? Por que sete anões? Porque são os sete temperamentos humanos. Por que anões? Porque são justamente representam os elementais da natureza. Os elementais da natureza, né? São elementais que trabalham aonde? Esses elementais trabalham onde? Nos mundos internos. E por isso que os anões vão lá para os mundos internos. O que os anões vão fazer nos mundos internos na Branca de Neve? Vão pegar diamantes. Quer dizer, vão pegar coisas muito importantes, de enorme valor, para trazer para a Terra. É justamente por isso que nós trazemos o conhecimento dos mundos subterrâneos para a Terra. Justamente o que os anõezinhos da Branca de Neve faz 7 anões, né? E a Branca de Neve é justamente a nossa alma. A Branca de Neve é a nossa alma, que está ali envolvida nesse processo todo, né? A nossa alma no sentido também superior, né? No sentido superior, uma tríade superior, né? Funcionando como uma tríade superior. E tem a, a maga, né? Do mal, né? Que é a tríade, a personalidade que tenta justamente atacar a Branca de Neve, né? E a faz dormir durante um certo tempo, né? Então, existe esse conflito do bem e do mal, né? Que, na verdade, não é simplesmente o conflito do bem e do mal, justamente é o necessário para que haja evolução. Luz. Muito, muito bom, professor. Agora é uma pergunta do Guilherme Guazelli Neto. O Brasil nunca terá bomba atômica? No meu entendimento, não. Não. Não é o feitio e nem o futuro do Brasil. Agora, veja bem, eu não estou dizendo que a tecnologia atômica é perniciosa. Eu não estou falando isso. Eu não estou dizendo que a tecnologia atômica seja perniciosa, mas usada para fins pacíficos. Né?
Nunca se falou isso no Brasil, nunca ouvi alguém falar isso, desenvolver bomba atômica. E espero que isso não vá nunca e não vai prosperar, porque o Brasil é patrimônio da ordem de Cristo. O Brasil é berço de uma nova civilização, patrimônio da ordem de Cristo. O Brasil não vai ser um grande país pelo fator bélico, pelo fator humanístico. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando, não, o nosso mestre fala. O professor Henrique de Souza fala isso. O Brasil é o berço da nova civilização. Mas não é uma civilização bélica, uma civilização que deve justamente praticar o bem, praticar a humildade, praticar as atitudes evolutivas, né? A paciência e o amor universal. Esse é o caminho do Brasil. Se alguém tentar, agora, se alguém tentar desviar o caminho, o Brasil desse caminho, ele está selando o seu atraso espiritual. Quem tentar desviar o Brasil desse caminho, ele está selando o seu futuro espiritual. Não vai reencarnar mais na Terra. Isso aí o nosso mestre fala. Quem tentar desviar o Brasil do seu caminho evolutivo como berço da nova civilização, ele já está com o destino marcado. Vai sair da Terra e reencarnar em glóbulos obscuros, para lá então fazer a sua reconstrução, a reconstrução da sua consciência. Isso, então, não. A minha opinião diz, jamais terá uma bomba atômica. O Brasil jamais terá uma bomba atômica, porque não faz parte do projeto cósmico ao qual o Brasil está destinado. Bom, a Gimora Tomé pergunta: na constelação sistêmica é possível observar a consciência de objetos e lugares? Na constelação sistêmica, o que ela fala, o que ela quer falar? Qual é a definição que ela dá sobre constelação sistêmica? Eu precisaria saber, né? Eu não sei se a minha resposta vai coincidir com a denominação que ela dá, né? Agora veja bem, objetos e lugares. Eu vou entender a constelação sistêmica que ela se refere como a consciência humana. Então, veja, irmã, eu vou entender a constelação sistêmica como o conjunto de coisas e de fatos pertinentes à consciência humana. Então, eu digo que nessa constelação sistêmica, não sei se é isso que a irmã se refere, mas dentro da consciência humana é possível, sim, ter acesso a todos os objetos e lugares. À medida que o indivíduo vai evoluindo, a sua consciência vai se ampliando, vai se tornando cada vez mais vasta, né? Passa pelo mental abstrato, depois simultaneamente desenvolve a intuição, que é Budi, e finalmente o Atman, que é o Cristo interno, até chegar uma... tudo bem, agora já entendi. Constelação familiar, agora já entendi. A Gilmara não é uma pergunta, é uma afirmação, exatamente. Então, agora sim já entendi o que ela estava se referindo. Aliás, eu fiz até uma palestra já. Eu já fui convidado uma vez a fazer uma palestra numa dessas reuniões da constelação familiar e falei sobre temperamentos, né? Então fica valendo a afirmação, né? Nós podemos realmente ter, através dessa... Bom, vamos fazer uma síntese. Através da evolução da consciência, é possível nós termos uma visão de tempos e lugares específicos relacionados à evolução do ser humano. Muito bom, professor. O Reinaldo Lira: por vezes, o pouco que nos é revelado traz a nós o ponto ao qual paramos em existências anteriores, ou nos dá a continuidade a trabalhos atribuídos há muito e muito tempo terreno. Muito bem, vamos analisar. Isso aí ele está afirmando, né? Isso. Ele está afirmando. Ele está afirmando. Ele não está fazendo uma pergunta. Por vezes, o pouco que nos é revelado traz a nós o ponto ao qual paramos em existências anteriores, ou nos dá continuidade a trabalho atribuído há muito tempo terreno. Exatamente. Todo o nosso processo evolutivo, nós chegamos na nossa reencarnação atual e damos continuidade àquilo que ficou no passado. É isso. Ficou no passado. O próprio karma nos dá a possibilidade de termos situações positivas, específicas, para que se dê continuidade a esse estudo, né? Então, a continuidade é inevitável.
a continuidade ao trabalho evolutivo é inevitável. O karma não atrapalha, nunca. Ele apenas condiciona novas oportunidades, isso relacionado a existências anteriores, para o desenvolvimento de novas possibilidades conscienciais, existenciais, nos tempos atuais. Então, bom, o professor, agora o Alex, ele pergunta, te admiro mais que 1000 mestres. Creio que o senhor é um arauto da sinarquia no Brasil. De que natureza são nossos elementais entrelaçados? É da matéria-prima de nossa matéria astral? bom, os nossos elementais entrelaçados, que fazem parte da nossa, como ele chama, né? Os elementais, a Entre... gente chama, nos livros que nós conhecemos, eles chamam de elementais encadeados. Encadeados, né? É a mesma coisa, entrelaçados ou encadeados, é o mesmo sentido. Existem elementais na natureza, soltos na natureza. Existem elementais que estão dentro da nossa estrutura hiperfísica. Eles estão condicionados, né, ao seu processo evolutivo, porque esses elementais também estão no processo evolutivo. Por isso que é muito importante a gente ter essa visão que nós somos um cosmos, um microcosmos. Nós somos um microcosmos. Ou, de maneira mais assim abrangente, nós somos uma galáxia. Uma galáxia. Nós somos constituídos de todos os elementos, né? Físicos, hiperfísicos, células, de todo tipo de células, com os órgãos, né? Cada célula tem a sua consciência. Temos bactérias, vírus em nosso corpo, bactérias, vírus, né? Vermes também, quando aparecem, né? Temos elementais encadeados, mas tudo isso faz parte do processo evolutivo. De qualquer maneira, a nossa consciência vai dando oportunidade para que essas consciências evoluam. Isso, no nosso estágio atual, de maneira ainda inconsciente. Inconsciente. Mas a própria nossa hierarquia, que é a hierarquia Jiva, que ela tem esse encadeamento todo dentro de si, ela está trabalhando para, no futuro, ela fazer esse processo conscientemente, assim como as hierarquias passadas nos fizeram, né? Agnisvatas, o Parishades e outros, né? As hierarquias que nos antecederam, nos forneceram, nos formaram os nossos corpos hiperfísicos. Então, nós somos uma galáxia, e esses elementais estão evoluindo dentro de nós. Agora, veja bem, essa é a função da ritualística, né? O que, num determinado ponto da biose, é a yoga dos chakras, fazer yoga dos chakras, fazer a yoga dos 5 elementos. Então, são o yoga específica, de maneira geral, né? Que faz justamente a harmonização dos corpos hiperfísicos em nós. Isso é muito importante. No processo de iniciação, é necessário fazer a harmonização dos corpos físicos e dos corpos hiperfísicos, chakras dos corpos hiperfísicos. Isso significa colocar os elementais nos seus devidos lugares. Porque os elementais, no início, eles estão todos misturados dentro de nós. Mas, através da nossa evolução de consciência, nós vamos colocando esses elementais em seus devidos lugares. E eles vão evoluindo também, eles estão evoluindo dentro de nós. Então, veja bem, a nossa evolução colabora também com a nossa evolução dos elementais que está em nós, a evolução das células que existem em nós, tudo isso faz parte do processo evolutivo. O processo evolutivo é um conjunto, é coletivo, um processo coletivo. Isso aí é muito importante, a consciência desse processo coletivo da evolução universal. Muito bom, professor. Dando continuidade, o Alex ainda pergunta, para entendermos o conceito de nidanas, o que são? O que são nidanas? Agora vamos definir o que são nidanas. Nós viemos da Lua. Perfeito? Nós, seres humanos, hoje estamos vivendo a experiência humana, mas na Lua nós vivíamos a experiência animal. Houve o transbordo lunar. Então, essas nidanas são aquilo que sobrou, ficou colocado em nós, as experiências lunares em nós, animais. Animais. Então, nidanas é a consciência animal. Skanda, a consciência espiritual. Então, nós temos uma grande quantidade de nidanas, que são as tendências animais que nós temos.
É da personalidade, né? As tendências da personalidade. Quais são as tendências da personalidade? É o egoísmo, a vaidade, a usura, a prepotência, o ódio. Isso tudo são nidanas. Mas, na verdade, nós temos que encarar o seguinte: as nidanas, na verdade, não são coisas maléficas que estão dentro de nós. São coisas que necessitam ser transformadas. Nós podemos entender nidanas como matéria-prima. Pronto, matéria-prima. É por isso que a base é transformação. A base do processo de evolução humana não é destruir nidanas, é transformar nidanas em skandhas, ou seja, o processo de transformação. Processo de transformação. E isso se faz através do processo de autoconhecimento. Autoconhecimento, né? Ou seja, nós vamos fazendo justamente o contrário. Se eu sinto em mim, na minha personalidade, uma tendência para odiar as pessoas, a minha obrigação é desenvolver o amor universal. Eu digo, não é assim. Se eu sinto em mim uma tendência para a vaidade, para eu ter aquela vaidade de ser observado, de ser elogiado, receber elogios, eu tenho que dominar isso. Eu tenho que ver que isso não vale nada. O importante é a humildade, não a vaidade, a humildade que é importante. Então, é um trabalho que cumpre a mim e a todos, transformar essa vaidade em humildade, e assim tudo. O processo de toda a transformação de nidanas em skandhas, a tal ponto em que esse estado de consciência chamado de personalidade, ele consegue se harmonizar com a tríade superior. Aí surge o adepto. Pronto. O adepto, na verdade, é fruto de uma transformação interna. Então, nós devemos, então, trabalhar essas nidanas. Tudo aquilo que é antievolutivo, é negativo, pelo menos uma visão mais imediata, nós temos que trabalhar em conceitos positivos, evolucionistas. Ou seja, nidanas é o nosso aspecto lunar, skandhas é o nosso aspecto solar. Pronto. Então, tudo que é lunar está ligado com a evolução. E o que é ligado à evolução está ligado com o aspecto solar. Então, nós temos que partir da Lua para o Sol, caminhar da Lua para o Sol. Não através da destruição, as coisas internas que nós temos, mas através da transformação. Nidana é matéria-prima. Então, professor, e a Gilmara Tomé tem esse mesmo entendimento. Eu agradeço cada manifestação de Nidana, pois é uma oportunidade de transmutá-la. Pois é, esse é um dos processos. Por isso, a nossa Gilmara falou, uma das coisas mais importantes não é sufocar as nidanas. Sufocar. Não. É trazer as nidanas para fora. O processo, isso se faz na eubiose. Existe um determinado ponto na eubiose em que está trabalhado isso. As nidanas são trazidas para fora. Né? São trazidas para fora. E o processo de iniciação justamente é a transformação dessas nidanas em algo solar, em comportamentos solares, humanísticos, de amor universal. Né? Então, esse é o processo, de trazer para fora as nidanas e transformá-las. Isso é muito importante. O Alex fala sobre a constelação familiar. Tem um sobrenome como evidência. Tive um parente meu com o mesmo sobrenome que foi alguém desajustado, mas nasci totalmente aversivo àquela tendência. Onde entra o determinismo? Bom, ele está perguntando onde entra o determinismo, né? Na verdade, olha, eu vou dizer uma coisa muito séria, viu? Não existe o determinismo. O que existe é a falta do livre-arbítrio. Vamos fazer agora? Determinismo e livre-arbítrio. É chamado determinismo aquilo. São condições deterministas para o ser humano que não tem livre-arbítrio. Quando ele tem livre-arbítrio, o determinismo desaparece. Não é verdade? É que nem um terrorista. Um terrorista, o chefe dele diz assim: você vai lá, explode não sei o que lá, mata não sei quanto, explode você junto, né? De jeito vai e faz aquilo. Isso é determinismo? Não é falta de livre-arbítrio. Isso não é determinismo. Ele não é obrigado a fazer aquilo.
mas ele não tem o exercício do livre-arbítrio pleno. Ele segue exatamente uma ordem emanada de outra mente, né? Então ele vai executar aquela ordem, né? Então esse aí é o determinismo. Então não é o determinismo que ele existe ao livre-arbítrio. E grande parte da humanidade não tem o livre-arbítrio ainda desenvolvido. Veja bem, grande parte da humanidade não tem o livre-arbítrio desenvolvido. Muita gente diz assim: eu faço aquilo que eu gosto de fazer, eu faço aquilo que eu quero. Muita gente fala assim: eu faço aquilo que eu quero. Mentira, muita gente ela não faz o que quer, ela faz aquilo que as pessoas mandam que ela faz. As ideologias. Isso é a base da ideologia. É isso. No sistema da ideologia, é isso? O grupo da ideologia determina que ele faça alguma coisa, ele faz, o indivíduo faz. E ele não tem livre-arbítrio para decidir o contrário. Então, na verdade, é a infelicidade dele. Enquanto ele fica nesse determinismo, ele vai executando ordens para sempre, enquanto ele não mudar essa situação. Isso não é bom evolutivamente, né? Isso não é evolutivo. Por isso que o nosso mestre diz, vamos saber agora o ensinamento do nosso mestre? O nosso mestre diz: somente os rebeldes se salvam. Eu vou repetir. Ele falou: somente os rebeldes se salvam. O que é? Não é rebeldia do indivíduo que sai quebrando coisa, matando e pichando, não sei o que lá. Isso não é rebeldia, isso é ignorância. Isso é ignorância. Rebeldia significa o indivíduo se rebelar contra algo que lhe foi induzido na mente sem o devido análise, sem a devida análise. Por exemplo, HPB, Mário Rosso de Luna, um grande filósofo espanhol, que fez parte da biose na sua vida, né? Ele disse, ele nomeou HPB de a divina rebelde. A divina rebelde. A rebeldia é uma coisa assim. Jesus era rebelde. Era um rebelde. É isso. Era tão rebelde que ninguém aguentou e crucificaram. O que acontece com o rebelde? Ele é crucificado. Não é verdade? Isso é. Naquele tempo, agora já não. Agora não se crucifica mais, persegue-se, difama-se, persegue-se, injuria-se, né? Prende-se, sem provas. Né? Então, mas a rebeldia é algo importante. A rebeldia no sentido evolutivo. A rebeldia no seguinte sentido: o indivíduo recebe uma informação, ele diz: não, eu vou pensar, eu vou analisar e vou tirar as minhas próprias conclusões. Isso é o sistema da rebeldia. Vou exercer o meu livre-arbítrio. Então, esse é o processo da iniciação, do autoconhecimento. Muito bom, professor. O Elcio ele comenta o seguinte: Elcio Francisco dos Santos. A vida é para frente e para o alto, não tem para trás. O dia de hoje é melhor que o de ontem e pior que o de amanhã. Exatamente, é isso mesmo. Esse é o caminho da evolução, né, professor? Eu tenho que Esse é o caminho da melhorar evolução. hoje para ser melhor amanhã, né? Exatamente. Nós estamos. A evolução é inevitável. Se existe algo inevitável no mundo, no universo, é a evolução. O processo evolutivo é inevitável. Pode demorar mais ou menos. Uns vão demoram mais evolutivo, em determinados estágios evolutivos. Às vezes param, às vezes ficam estacionados por determinado tempo. Mas a evolução acontece. Porque a lei do karma ela faz um reajuste. Né? A lei do karma ela não existe para condenar o indivíduo ou para judiar do indivíduo, de jeito nenhum. A lei do karma faz reajustes para que o indivíduo continue esse processo evolutivo. Então, a evolução é para frente e para o alto, exatamente. É inevitável. E o Alex continua, professor. Se temos toda a informação do que é certo, pois a humanidade não é mais inocente, por que ainda erramos? Se somos seres informados. Teimosia, comodismo? Isso aí está relacionado com a personalidade, a consciência. Por que a humanidade faz coisa errada? Porque ela não está. Grande parte da humanidade faz coisa errada, porque ela não tem a consciência da necessidade do seu livre-arbítrio, do seu autodeterminismo. Ela segue a cabeça dos outros. Isso acontece no mundo inteiro, em todos os países. Existem as ideologias. Essas ideologias permeiam todo o sistema. Né? Todo o sistema. É isso. Aliás, aquele grande estadista, né? Winston Churchill,
Winston Churchill, né, o grande estadista, talvez seja o maior estadista que o mundo já conheceu, Winston Churchill, né? E um dia ele afirmou o seguinte, olha só o que ele afirmou um dia: não existe... agora me escapou a palavra exata que ele falou. Né? Não existem... Só que agora me escapou a frase que ele disse. Eu já vou lembrar, já vou lembrar. Mas o Winston Churchill ele disse que não existe assim uma forma deliberada do indivíduo agir, mas sim informações que são colocadas na cabeça dele. Né? Existem informações que são colocadas na cabeça dele. O Winston Churchill falou. Né? Então, isso aí daqui a pouco eu vou lembrar exatamente a frase, me escapou a frase, daqui a pouco eu vou lembrar. Muito bom, professor. A Marley Aparecida Bichilha, ela pergunta: rebeldia é sinônimo de liberdade? A rebeldia no sentido iniciático. A rebeldia no sentido iniciático. A rebeldia que nós estamos nos referindo é o exercício do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio. Essa é a rebeldia. E todo mestre é rebelde, porque ele exerce o seu livre-arbítrio, ele contraria o próprio Cristo, ele é rebelde. No sentido iniciático, é um rebelde. E ele foi perseguido e foi crucificado pela sua rebeldia. Por quê? Ele não queria fazer exatamente, ele não quis fazer exatamente aquilo que determinavam para ele fazer. É isso? Ele não fez aquilo que a sociedade dizia para ele fazer, que era o certo, num tempo, né? Ele fez diferente. Então, foi uma rebeldia. Mas uma rebeldia no sentido inicial. Eu não estou falando rebelde, o sujeito que sai aí quebrando coisa, botando fogo. Não, isso não é rebeldia, isso é ignorância. Isso não é rebeldia, isso é ignorância. Rebeldia, no sentido inicial, quer dizer, o indivíduo segue o seu próprio processo de entendimento. O nosso mestre diz: estude, compare, medite, tire as suas próprias conclusões. Tire as próprias conclusões. Né? Tanto que muita gente que não era rebelde acabou cometendo crimes em nome da religião, não é verdade? A história está cheia disso, a história está cheia e continua agindo assim. A humanidade continua agindo assim. Pessoas em nome da religião continuam matando gente, fazendo barbaridades, crimes inenarráveis, né? Justamente porque não tem a capacidade do livre-arbítrio, do autodiscernimento. Agora, se o indivíduo tiver a rebeldia, ele diz: não, espera um pouco, eu vou pensar o que eu vou fazer, agora eu vou decidir. Então, esse é o livre-arbítrio, o nome da liberdade. A liberdade de agir conforme o seu livre-arbítrio. E quando o indivíduo atinge esse livre-arbítrio de maneira iniciática, ele torna-se um indivíduo transformado, melhor. Muito bom, professor. O Alex vem com a seguinte pergunta: qual a diferença do eu superior e o eu inferior? Se os dois são eu, só mudando a gramática, com E maiúsculo e E minúsculo. Devemos matar o ego ou dar utilidade pública aos defeitos? Olha, o eu inferior é o ego inferior, né? O egocentrismo é a personalidade. O eu inferior é a personalidade. É isso? E o eu superior justamente a tríade superior. A tríade superior. Essa é a definição. A tríade superior ela toma atitudes pertinentes ao processo iniciático e das ideias, no campo das ideias. E a personalidade ela toma atitudes pertinentes aos interesses do ego, da personalidade. É isso? Então, essa é a diferença, né? Entre o eu superior e o eu inferior. Muito bom, professor. Não. Agora eu lembrei. Winston Oi. Churchill. Winston Churchill. Lembrei. Olha, Winston Churchill falou o seguinte: não existe opinião pública. O que existe são opiniões publicadas. Perceberam? Percebemos a Olha o que diferença. ele falou. Não existe opinião pública. O que existe é opinião publicada. Então, tem muita gente que lê o jornal, lê revista e acha que aquilo é certo e segue aquilo. No mundo inteiro é assim. Nos Estados Unidos, na Alemanha, tudo, né? Quando um político fala uma coisa, ele bate palma, é isso mesmo. Um jornal fala uma coisa, ele bate palma, é isso mesmo, né? Uma revista fala uma outra coisa, bate palma. O indivíduo
na verdade, ele não tem opinião dele, ele segue a opinião publicada, como o Winston Churchill falou, né? Isso aí é involutivo, isso aí não leva a nada, só leva à destruição, ao estacionamento evolutivo. Não, tem que ser rebeldia iniciática. Não, vem uma notícia, vem alguma informação, não, eu vou pensar, eu vou analisar de acordo com os meus princípios. Eu não sei se eu vou acertar ou não. Eu não estou dizendo que se ele vai acertar ou não, mas ele vai passar pelo crivo da minha análise. O crivo da minha análise. E, normalmente, se o indivíduo estiver já no processo da iniciação, ele vai tirar uma conclusão adequada para um comportamento adequado evolutivamente. Então, professor, só para fechar pelo horário, né? O Júlio Teixeira coloca o seguinte: cada um sabe de si. Exatamente. Cada um deve determinar o seu próprio comportamento. Isso é importante. Se vai errar ou não, é outra coisa. Se vai errar ou não, isso é outra coisa. Vai depender do seu estado evolutivo. Mas é muito importante que o indivíduo se destaque desse agrupamento, desse agrupamento de ideias que existe, das ideologias, porque aí ele não vai a lugar algum. Ele fica sempre repetindo as mesmas coisas. As mesmas coisas. Isso é muito terrível. É realmente anti-evolutivo. Bom, professor, chegou o horário agora de eu passar o recado, né, da nossa roda de conversa de terça-feira, tá? Então, aqui vai o tema da nossa roda de conversa: arte e espiritualidade, tá? Antroposofia. Então, será no dia 7 de dezembro de 2021, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40. Então, o tema é bem abrangente, foram nos momentos mais desfavoráveis do abismo existenciais e onde tudo parece perdido na história, que a arte nos salvou. Eram os artistas que encontravam uma via para expressar e criar beleza e profundidade da existência, a partir da antroposofia. Então, serão apresentadas obras de artistas, né, de espiritualidades como Hilma Hirnt e o Gentin, não estou conseguindo ler aqui porque está muito pequeno. Mas o importante é que a palestrante será a nossa querida Luciana Pinheiro, artista, tá? Artista plástica, e ela vai nos trazer todos esses temas e essas obras de artistas que realmente colocavam nas suas telas, nas suas obras, o seu lado espiritual de arte. Então, será muito interessante a gente participar dessa roda de conversa agora na próxima terça-feira. Eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos. Eu queria fazer mais. Queria fazer Pode mais fazer, pode fazer, Aqui professor. nós temos aqui aqui de alguém da Ordem Sinárquica do Brasil. Olha aí, ele fez uma importante observação aqui. Eu gostaria de comentar. Essa Temos daqui? livre-arbítrio ou liberdade condicional? Se fôssemos muito livres, não tocaríamos fogo no universo? Isso a gente pode ver, né? Se fôssemos muito livres, não tocaríamos fogo no universo? Isso. Então, aí realmente é uma coisa impressionante. Nós temos. A liberdade é fundamental, o livre-arbítrio é fundamental. Mas, por uma questão evolutiva, quando o indivíduo vai ampliando o seu livre-arbítrio, automaticamente ele vai entendendo aquilo que ele faz. Né? Agora, por exemplo, o irmão fala: se fosse muito livre, não tocariam fogo no universo. Mas hoje, as pessoas que tocam fogo no universo não são livres. Vamos deixar bem claro? Gente que toca fogo no universo, ou toca fogo na terra, nas casas, mata gente, eles não são livres. Isso é uma falsa liberdade. Isso não é liberdade. Ele está escravizado. Isso é a origem das guerras, de todos os tempos, inclusive guerras religiosas. Né? Agora, quando o indivíduo é livre, não, ele examina exatamente aquilo que é possível examinar. Agora,
Felizmente, acontece o seguinte: à medida que o indivíduo vai adquirindo livre-arbítrio, é sinal de que a sua percepção também de consciência vai aumentando, o amor universal vai aumentando, de tal ponto que a atitude que ele assume é uma atitude evolutiva, uma atitude humanitária, baseada no amor universal. Então, isso que eu quero dizer, né? Que isso, botar fogo no universo, geralmente quem coloca fogo no universo é aquele que não é livre. Ele segue as ideias dos outros, né? Segue as ideologias. Muito bom, Alex. E o Guilherme fala sobre sinarquia, mas isso fica mais para frente, né, professor? Ele fala o quê? E a aula de sinarquia? Ah, vamos ter sim. Vamos ter aula Alex, de obrigado, viu, Alex? muito Vou só. dormir Nós resolvido. vamos ter várias, porque o assunto é muito vasto, né? Vai ter muita É. pergunta, é muito vasto, né? E vão ter vários eventos sobre sinarquia. Então, pessoal, é isso. Obrigado pela participação de todos. Bom final de sábado, bom final de semana e um bom domingo. E até a próxima, hein? Terça e sábado. Muito obrigado a todos, foi uma felicidade muito grande, foi uma honra. Até terça-feira e até sábado. Como eu sempre digo, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.